Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, mais uma edição do nosso podcast maravilhoso com a presença do meu amigo, irmão, companheiro de labuta, trabalho, do Evangelho, Rodrigo Cristão. Tamo junto. O cara que eu aprendi a amar, admirar. E onde que eu vou, eu conto um pouco do testemunho dele, da história legal. dele, né? Sou suspeito para falar do meu amigo, pastor Frank. Tem sido uma bênção na minha vida. Tenho aprendido tanto com você, viu, meu irmão? E é uma honra a gente estar aqui, né? Tá junto aqui. Eu tenho aprendido demais, velho. Que bênção, tamo junto. E logo, logo, se Deus permitir, nós vamos estar na África, né? Glória a Tem um Deus. projeto Amém. aí que Surgindo. nasceu lá em Israel, Verdade. mas aí por causa da guerra que tá guerra. rolando agora. Acabei de receber as notícias, viram aqui ao vivo, né? Meu Mas depois Deus. a gente vai tocar nesse Sim. assunto. Se Deus quiser, a gente vai ter nossa caravana logo, logo Amém. lá para Israel, pra gente poder Desce viajar um voo, junto. Verdade, amém. Não, não deu pra eu ir. Eu conheci o Frank em Israel, É? numa viagem pela igreja. Mas foi muita correria, né, Frank? Foi Aí agora, com todo o entendimento que ele tá adquirindo, eu quero voltar, se Deus quiser. E estamos aqui com o nosso amigo Daniel Bracali, amigo, Missionário, irmão. Bênção. Nós se conhecemos, acho que a primeira vez foi em Israel, foi isso? Foi em Israel, pela igreja, Foi. 2019. Israel, e depois nós fomos junto para Aí África. você me convidou para ir para África, que foi quando meu ministério missionário praticamente começou, né? Porque eu tinha recebido uma palavra, eu nem era cristão ainda, de que eu ia viajar o mundo pelo Senhor. E antes de eu me converter, que a gente estava indo na igreja por conta da minha mãe que estava com câncer, eu falei, vamos para a igreja tentar a cura. E aí ele tirou minha mãe e eu me converti, e já começou a falar qual que seria o meu ministério. Uau. E aí eu fui para Israel, que não foi uma viagem missionária, foi, né, para conhecer e tal. E o Frank me convidou para ir para África. E eu falei assim, como assim? Não tenho nenhum ano de batismo, de cristão. Caçando, né? Como assim? Eu tava Missionário, esperando, você já... ó. eu tava esperando um anjo descer do céu para falar, vai. E o meu líder falou, cara, você tem uma palavra de que você ia viajar o mundo, tá começando, velho, vai. Uau. E aí o Frank também batendo, né, Frank? A gente ouvia muita Vambora. gente chegar no stand ali, pô, mas ele começou a chegar na igreja agora. E eu que já tenho 15, 20 anos e não, Deus chamou ele. Mas quanto tempo faz que você aceitou a Jesus, que você entregou? Foi no final de 2018, vai fazer 6 anos agora. 6 anos. 6 né? anos. E agora Nepal. Agora Nepal, depois Eu de tô passar... sabendo uma história. O cara tá no Nepal, meu. Nepal, verdade. Tá aí, ó. É o primeiro missionário que eu conheci de lá. Nunca conheci alguém que foi fazer missões lá. Hoje a Olha gente que vai honra. falar sobre Nepal. Tem Glória. testemunho, tem milagre, Quero. tem Amém. cura, tem sinal. Dando 6 anos, né, Daniel? Trabalhando ali. Então, ó, História da maravilhosa conversão. dele. É. Aí já foi direto depois para mergulhar na palavra, né? Israel depois já caiu no campo missionário na África, foi lá ajudar a gente a expulsar demônios, Uau. curar enfermos. É. Fomos ali trabalhar e depois logo em seguida o senhor te levou pro sertão, né? Tem um pedacinho Não, do sertão. foi a Amazônia. Passei 20 Amazônia. dias na Amazônia. Depois eu comecei na Cracolândia. Fiquei 1 ano e meio na Cracolândia. E aí na Cracolândia eu estava apaixonado ali por aquele projeto, mas aí o Senhor me levou pro sertão pela primeira vez. Que aí ele falou com você profundamente, Muito né? Tem um testemunho aí específico, muito é. específico, né? E aí foi quando ele começou a falar para eu queimar minhas carroças. Largar tudo, deixar tudo para trás e ir para Recife, né, para ficar mais perto do sertão. E detalhe, tá? Deixa eu pegar esse gancho. O Daniel tinha muita coisa aqui para cuidar, Sim. família, Meu avô tava com câncer na época sem entender de Jesus. administrar a família, Meu irmão com administrar depressão, os bens. querendo se matar. E ele largou tudo. O senhor deu uma palavra para ele, literalmente ele largou tudo e foi viver esse chamado agora no Nepal, né? Aí depois eu fui pro sertão, fiquei 1 ano e 8 meses em Recife, que eu achei que eu iria um dia ser enviado pro sertão, mas a gente faz planos, mas Deus é que dá a palavra final. E ele me levou lá justamente para ver se realmente eu largaria tudo, para um tempo de solitude, para falar, olha, onde eu te levar, você não vai estar sozinho. Uau. E foi surreal. E aí depois, um tempo muito difícil lá que eu passei, de 6 meses, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, mas e o sertão? E ele em silêncio. Aí eu fui a primeira vez pro Nepal, e quando eu voltei, o silêncio acabou, e aí eu entendi que era o Nepal, que também é um testemunho muito grande Você de foi como eu me conectei. pela obediência mesmo, Obediência, né? Obediência pro Nepal. Escutou a voz, diante de todo esse cenário, Sim. deixou tudo Deixar tudo. e Não é para obedeceu. todo mundo, não. As pessoas, geralmente, elas são muito apegadas às coisas aqui, materiais e tal. E Deus te chamar e você largar tudo para servi-lo, sabe? Em obediência, isso nos ensina muita coisa. Né? Agora, olhando para isso, vamos aproveitar esse gancho aí que o Rodrigo tocou, porque eu sei que as pessoas que estão lá em casa estão nos assistindo Sim, aqui. sim.
Deve estar falando, meu, que esses caras estão querendo chegar onde que eles querem chegar nesse assunto. Lógico, é a palavra, né? É ouvir, obedecer para poder viver a plenitude de Deus. Tenta imaginar, Daniel, se caso você não tivesse obedecido à voz de Deus e tivesse ficado aqui cuidando de todas essas coisas, o que você teria perdido? Lógico, você já tem ideia porque você já viveu toda essa experiência. Será que valeria a pena? Não vale a pena. Eu tenho uma frase que Deus tem falado muito comigo, que é assim, hoje a gente tem muitos sonhos, né? Terrenos, materiais. E sim, tem sonhos que Deus coloca no nosso coração que pra gente realizar, por exemplo, uma casa, ter um carro e tal. Mas a gente hoje tá com tantos sonhos bestas, né? Vulgares. E vulgares no sentido tipo de não... Cara, você tem certeza que você quer investir seu tempo nisso? Né? E a gente vê o Instagram tão lotado de tanta gente postando tanta coisa fútil e feliz porque investiu uma grana em tanta coisa assim, e você fala... E Deus tem falado, né? Tipo, porque eu fui para Recife e eu acabei realizando um sonho. E Deus, ele permite a gente viver várias coisas para mostrar, né? O que ele quer, o que ele não quer. E eu queria, desde quando eu não era cristão, morar de frente para a praia, no Nordeste. Uhum. E ele realizou. Ele me levou para uma missão, para me tratar lá, mas me deu o privilégio de eu morar de frente para a praia, né? Morava em Recife, aquele marzão verde ali. E ele me tratou durante uns 6 meses em silêncio, porque eu falava, Senhor, eu não estou indo para o sertão, ninguém me envia, ninguém nada. E eu aqui, por que o Senhor me trouxe aqui? E aí eu li um livro do Alessandro Vilas Boas, né? Que ele fala, quando você quer mais de Deus, começa a fazer orações mais ousadas, do tipo, Senhor, custe o que custar, fala comigo, mexe comigo. E eu lembro de eu olhar para aquele marzão lindo, o meu sonho sendo realizado, e eu falei, Senhor, eu tô aqui de frente para a praia, mas está um vazio. Então, custe o que custar, realiza a tua vontade na minha vida. Aí ele me levou para o Nepal, que hoje é um lugar no extremo oeste do Nepal, que é mais complicado ainda, que não, é uma região que não tem turismo, diferente da capital, mas é um lugar muito pobre, muito sujo, sem saneamento básico, muito pobre mesmo. Que tipo, ninguém em sã consciência trocaria nenhum lugar do mundo para morar lá. Mas é o lugar que eu mais quero estar no mundo. Então, é isso. Se eu estivesse aqui me preocupando, o vazio continuaria. Então, se você está aí, né, ouvindo isso e está buscando sonhos e está se sentindo vazio, realizando sonhos e se sentindo vazio, talvez não sejam os sonhos que Deus quer que você realize. Sim. Então, tentar buscar nele, Senhor, qual que é o meu sonho? Porque quando for o dele, você vai sentir a satisfação, né? Se sentir completo, né? Amém, amém, amém. Eu creio que até tem pessoas que nem conhecem o Nepal, nem sabem onde fica. Mostra onde é que fica o Nepal aí, para quem não sabe, é lá pro lado da Índia. Isso, é que nem quando eu tô no Nepal, Deus me deu uma estratégia para ganhar a confiança deles, né? Eu comprei um mapa mundi e aí eu mostro para eles, vocês sabem onde fica o Nepal? Eles não sabem onde fica o Nepal. O Brasil, então, aí eu explico, né, que o Brasil tá aqui, eu pego um avião, desço em Dubai depois de 15 horas, de Dubai para Katmandu, que é a capital do Nepal, mais 4 horas. Aí lá dentro, mais 1 hora de voo, aonde Deus me conectou. Katmandu é o local a capital... que tem um deus a cada metro quadrado. É um deus para cada habitante, mais ou menos. Não só em Katmandu, né? No Nepal são 33 milhões de deuses. 33 no hinduísmo. Milhões de deuses. No hinduísmo, né? Deuses, entidades. É difícil até de imaginar. E no Nepal são 30 milhões de pessoas. Então a gente brinca que tem um deus para cada um. O público de casa entrar lá no seu Instagram agora, ele consegue ver toda bastante coisa. As fotos, o local, conhecer um pouco mais sobre o projeto, sobre os... Eu vi que tem bastante conteúdo seu bom lá, falando sobre essa missão sua no Nepal específico, chamado também pela essa parte transcultural, né? Da questão desses deuses, porque lá são outros tipos de principados e potestades, né? Sim, que é o que o apóstolo Mário Casquinha bateu na tecla, que é algo que a gente precisa estudar mais, aprender mais. Eu não sei se o apóstolo Chico, que esteve com a gente no programa da África, vai ver esse programa aqui. Talvez ele está lá nos bastidores, não sei se ele está nos escutando. Mas eu acho que seria bom a gente levar o apóstolo Chico lá para o Nepal com a gente. Para ver se... Porque eu ouvi o testemunho do apóstolo Chico e eu falei, caramba, na África eu acho que é mais pesado. Mas eu acho que Deus ainda não me permitiu ver tudo. Justamente, vem, conhece, que nem... O apóstolo Rogério falou, tá tipo Josué e Caleb, tá conhecendo a terra. Agora precisa se preparar para entrar na guerra. Que aí... Então lá tem também feiticeiro, tem os sacerdotes hindus e tudo. A gente pregou o evangelho, furamos um poço numa vila e o meu amigo falou, esse é o bruxo da área. E a gente foi lá e pregou, e ele rindo, batendo palma.
Eu falei, Senhor, me protege. Se tiver alguma retaliação, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu falei, eu tava vendo alguma coisa, parece que você teve uma perseguição forte lá, né? Que vocês foram cavar um poço numa região, vocês estavam pregando o evangelho. Isso. E chegou um líder lá do Islã, né? Do hinduísmo. E confrontou vocês, tentou colocar para correr. Como é que foi isso? Isso foi tenso, né? Isso foi bem interessante porque a gente chegou numa vila que é conhecida ali como a região dos caça-ratos, que há pouco tempo atrás, eles não tinham o que comer, ficava caçando rato, que nem a gente viu na África, tem esse testemunho. Da África. E ali é uma região muito radical, muito radical. Ali é uma das regiões que tem muçulmanos também. E a gente foi para lá e ele já tinha avisado, né, que a gente poderia ter problema. E a gente foi para furar um poço de água limpa ali na vila. E tinha um cristão que fez a ponte entre a gente. Só que assim, não íamos chegar para falar de Jesus pela primeira vez ali. O missionário já tinha falado, mas a gente, como é de fora, então era só para ganhar as pessoas, fazer o negócio do mapa. Eu canto uma música em nepalês que eu aprendi. Nepalês, não. O que eu fui? Como e é? aí, Rodrigo? Eu vou pedir pra ele cantar ou não vou pedir? Produção, nós temos tempo aqui para cantar uma música em nepalês? Nepalês? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Esse microfone aqui, ele não deixa a minha voz tão boa assim. E aí, o que acontece? A gente, então, foi para ganhar a vila, né? E fazer brincadeira com as crianças. Só que aí ele, um gringo tá aqui num lugar que não tem nada turístico. O que ele veio fazer? Então ele já ligou. E aí ele falou, vocês saem daqui agora, senão eu vou chamar meu povo. E era bem na fronteira com a Índia. Então os hindus da Índia, que tem mais recurso, paga para os hindus na fronteira do Nepal ficarem... Existe um financiamento pro evangelho não crescer ali. Não crescer. Ou seja, aquela vila foi prejudicada de receber um poço de água limpa pela primeira vez. Entendi. Por conta do fanatismo, por causa da religiosidade. Aí a gente saiu, no dia seguinte uma parte daquela vila pegou fogo. E aí a gente se mobilizou, levantamos recursos e falamos para o missionário local que mora ali. Se tivesse ali, talvez não teria sido tão grave aquilo. Talvez, mas a gente arrecadou uns recursos e falou, vai lá e chega naquela vila que a gente foi expulso, mas o amor de Jesus constrange. Então a gente arrecadou comida, arrecadou algumas coisas e chegou na vila que tinha pegado fogo para aquele sacerdote hindu ver, chutei os caras voltaram aqui para nos amar. Para entregar comida, para entregar comida, entendeu? Aí, graças a Deus, a gente conseguiu, em outro lugar, que era próximo ali, furar um poço. Eu tenho até vídeo, a gente estava indo de carro, mas ele ficou sabendo, se vão furar poço aqui, deve ser os mesmos caras. E aí ele já estava com o pessoal dele lá, então a gente alugou carro, gastou dinheiro e teve que, quase chegando, parar. Mas depois, para honra e glória do Senhor, o missionário local conseguiu furar esse poço. Conseguiu furar o poço. Eu fiquei sabendo, Daniel, me confirma, parece que na África a gente tem um custo muito maior para poder furar um poço, dependendo da região, de 50 mil a 70 mil reais, dependendo da profundidade e qualidade de água, né? Parece que o Nepal é diferente, né? O Nepal é um outro tipo de máquina, né? Mais manual, né? Que é feito, é aquela que você bombeia, né? Isso. E parece que o custo é $500, $500, isso. A gente está falando de 3 mil reais no 3 máximo. mil reais, 2.700, 2.800. Para furar um poço. Olha. Para você atender toda uma comunidade. Uma comunidade pequena ali, né? Porque aí um vai na casa do outro. E às vezes tem até rixa entre as pessoas ali, que um não vai nem pegar água Porque às vezes tem duas tribos dentro de uma comunidade, entendeu? Então eles não se batem. Entendi. Mas não é um poço de água 100% limpa, mas o governo lá, uma das maiores fontes de corrupção do governo do Nepal é através da água. Que nem eles têm as montanhas do Himalaia. Sim. Cai água ali para milhões e milhões de pessoas no Nepal, na Índia, mas eles não trabalham isso. Não disponibilizam. Então, às vezes, o meu amigo falou que o meu amigo é local lá, né? E ele falou que às vezes eles captam dinheiro, recurso para 3 poços bons e fazem um de 10 metros, que é água para cachorro beber. Qualidade. Nem cachorro. Mas eles usam para lavar, aí tem que esquentar a água e tudo mais. Então, esse poço é o que a gente consegue. Tem o de máquina, só que eu nem sei quanto é que é o... Se eu não me lembro, acho que eram uns $1.000. Eu preciso ver direitinho. Essa ferramenta de cavar poços tem alcançado muitas almas lá? É uma estratégia que vocês usam, né? Assim, a gente queria entregar o melhor, só que a gente entrega o que a gente tem por enquanto, né? Mas o principal é o abrir as portas para o evangelho. Tem um testemunho, que é um dos que eu mais gosto de contar, que a gente chegou numa vila e furamos esse poço, e aí depois eu preguei ali, inclusive passei, eles deixam no máximo, não é que deixam, eles querem trabalhar, querem fazer a coisa, é coisa que eles não
não gostam muito de ouvir, né? Mas, pô, furou o poço, vamos dar a oportunidade dele se apresentar, dele falar, e a gente leva os fala. alimentos, Leva os prega a alimentos. palavra. E aí eu levei ali, falei por 2 horas até, e o pessoal tava muito... Por isso que o meu amigo deixou, o pessoal tava muito conectado, muito prestando atenção. E aí, no final ali, eu fiz o apelo, né? Eu falei, olha, quem quer conhecer esse amor de Jesus? Porque eu conto um pouco do meu testemunho e tal. E aí, um levanta, depois levanta todo mundo, né? E eu falo assim, não, gente, vocês têm que levantar a mão de quem realmente sentiu a mensagem, de quem foi tocado. Se seu coração acelerou, né? Se você sentiu algo. E aí, baixaram a mão, ficou uns 5 ali. Beleza. E aí, uma menina, tem os vídeos da gente fazendo a oração, e essa menina, depois de uma semana, a gente voltou nessa vila e gravou um testemunho com ela. E ela falou que ela não conseguia se lidar bem com a família, era só briga, ela não conseguia andar sozinha no meio da plantação porque ela tem medo. Lá tem muito os demônios das montanhas, das áreas rurais. Entendeu. E aí ela falou vários problemas que ela tinha. E Mas depois... lá no Nepal tem demônios também? Oxi. Rapaz, tem gente que fala que nem no Brasil tem. Mesmo, ó. Deve ser... Né? É verdade. Será que tem? Será que o mundo espiritual é real, né? É. E aí essa menina, em uma semana, a gente tem o testemunho dela gravado de que ela, em uma semana, foi totalmente liberta, assim, não sente mais nada. Que bênção, glória a Deus. Teve manifestações ali enquanto vocês pregavam? Sim, teve inclusive uma parente dessa menina, que não é de sangue, mas acho que é irmã, uma mulher, cunhada. Ela falou que ela começou a caminhar com Jesus, mas aí os demônios atacaram a família dela inteira. Meu Deus. Possessões, doenças e tudo. E ela, como ainda não tinha tido uma conversão genuína, a ponto de entender tudo, por mais que o pastor falava, ela acabou deixando o evangelho, e ao mesmo tempo que ela deixou o evangelho, as possessões acabaram. E aí nesse dia ela... Porque assim, ela falou, bom, não vou ser mais cristã. E aí os demônios pararam de atacar a família dela. Entendi. Aí nesse dia eu fui na casa dela, Deus me deu uma palavra para ela, na hora que eu fui orar para ela, ela saiu correndo porque ela sabia o que ia acontecer, Sim. né? Entendi. Então, mas tem muito. Na região das montanhas, a gente tem um testemunho daquele cara que eu falei para você, um testemunho da graça do Senhor, né? Eu queria tocar justamente nesse assunto da graça, porque há uma divergência muito grande no Brasil, não só no Brasil, em outros lugares que a gente tem visto, sobre o que verdadeiramente é a graça. Eu estou trabalhando nisso já faz 4 anos, num conteúdo que eu vou falar a graça segundo o apóstolo Paulo. A gente escolheu ali uns 10 grandes teólogos nos últimos 500 anos, desde a Reforma Protestante para frente, e fomos mostrando para as pessoas o que realmente é a graça, porque as pessoas não entenderam. E quando você falou comigo nos bastidores sobre esse assunto, eu falei, não, eu preciso perguntar para o Daniel para que o público de casa realmente entenda, né? Porque o pessoal confunde a graça muito ainda com a igreja medieval, até mesmo com atos hindus. Né? A gente escutou de um grande pregador, eu vi um vídeo esses dias, até interagindo nesse vídeo, deu uma grande polêmica, uma grande briga. Eu não sei o que aconteceu com o povo ali, que alguns até xingaram. Eu falei, mas é crente mesmo? Tá usando palavra torpe, meu? Que coisa é essa? Cadê os frutos você tem do que ir lá espírito, pegar né? um texto lá e mostrar, ó, não usa nada, não sai da sua boca a palavra torpe. Mas enfim, o abençoado, né, de um pastor, num grande congresso chamado Gideões, né? Eu vim da Assembleia, tá? Eu me converti lá. Amo todos que estão lá, mas infelizmente essa pessoa usou uma palavra muito infeliz, disse que a graça era perigosa. Meu Deus. A graça é perigosa, a graça ela acumula os seus pecados, tudo que você está pecando acumula, e depois a graça vai te julgar. Meu Deus. E eu falei, aonde ele arrumou esse texto? Meu Deus. Aonde ele arrumou isso? Eu fiquei pensando, busquei, não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhum texto bíblico. Conversei com alguns amigos da academia e descobrimos de onde que ele tirou. Tirou de um livro. O cara escreveu um livro, colocou lá a graça é perigosa para poder justificar. E ele tomou aquilo como verdade. E como se a graça fosse algo que lá no grande dia, ela chegasse diante, né? Lógico que ela não é isso, como se fosse uma pessoa, a graça, né? Eu não vou nem usar o termo que falaram comigo lá, falaram, só falta ser a quarta pessoa da Trindade. Não existe isso, né? Então a graça não é uma pessoa, a graça é uma ação, é uma atitude, é algo dado por Deus. Da divindade dele, né? Da bondade dele. E não algo que vai nos julgar diante de Deus. O hinduísmo faz isso. Né? A igreja medieval fazia isso. Né? O purgatório, ó, você cometeu, está aqui o acúmulo dos seus pecados,
A graça não, a graça ela vem para perdoar, a graça ela vem para poder te garantir a salvação. É o dom imerecido de Deus. Imerecido, que a gente não merece. E né? nunca perigosa, né? Sim, não, jamais. Tentaram justificar lá num texto de Provérbios sobre essa questão da graça, né? A graça, ela é... Como fala no texto ali, a graça ela é passageira, né? Então ali está falando sobre a graça sobre a mulher e não a graça do dom de Deus. Mas eu queria que você tocasse nesse assunto para que as pessoas que estão lá em casa pudessem compreender um pouco mais como que a graça opera e como que ela operou na vida dessa pessoa, para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de interpretação daquilo que realmente é a graça de Deus. A graça de Deus é Ele, né, nos amar e dar a vida dele por nós, mesmo a gente sendo tão pecador, sendo tão falho, né? Eu sou um testemunho vivo, porque, assim, resumidamente, o meu testemunho era o quê? Nasci numa família cristã a vida inteira, minha mãe morreu pastora, só que eu com 12, 13 fui pro mundo e até os 37 eu fui mergulhado no mundo, prostituição, droga, idolatria, bebida, tudo. E até que, quando minha mãe descobriu um câncer, a gente foi para a igreja tentar a cura, minha mãe morreu e através disso eu continuei na igreja e Jesus me salvou. Sim. Então, esse é o exemplo da graça. Eu às vezes me pego questionando, eu falo, Jesus, como pode tanto amor? Porque eu cresci ouvindo a palavra de Deus, eu sabia de tudo que eu fazia, que eu estava no caminho errado. Você teve que fazer algo para ser alcançado por essa graça? Não, nada. Uau. Nada. Só tô dando uma dica aqui, tá? Para você ouvinte aí. Tá? Ele me alcançou, né? Ele, no pior momento da minha vida, depois que eu tentei de tudo, eu ainda tentei, depois da perda da minha mãe, voltar, continuar naquilo que me dava alegria. A bebida, a droga, que era uma falsa alegria, né? E eu falei, bom, cheguei no fundo do poço. Ou aquilo que minha mãe sempre pegou é verdade, ou não é. E eu falei, Jesus, é meu último. Eu já estava com pré-hepatite, pré-hepático. Ia para um caminho sem volta. Né? Eu chegava de raves e ajoelhava, Jesus, meu coração vai explodir, para com isso. Eu me acalmava, no final de semana estava fazendo tudo de novo errado. E no pior momento da minha vida eu falei, Jesus, só tenho você. E ele veio e me libertou assim de forma poderosa de tudo. Do dia para a noite eu fui liberto, da idolatria, da pornografia, prostituição, tudo. Glória então eu fico assim, Senhor, que graça é essa? Porque eu, além na época do mundo, de eu fazer tudo ao contrário do que minha mãe falava, que era a tua palavra, levei muita gente para esse mau caminho e quando eu mais precisei, não tinha outra saída, o Senhor vem e faz isso com a minha vida e continua fazendo. Constrangedor esse então, amor. É constrangedor. E eu fico até hoje, eu falo, meu Deus, como é que eu, com tão pouco tempo de caminhada, tô lá? Entendeu? Então, assim, não dá para entender. E esse testemunho lá do Nepal, a gente chegou numa aldeia que o meu amigo missionário local, ele já estava começando um trabalho lá. Então, por ele ser ex-hindu, e falar a língua deles, ele sozinho ele chega, conversa, tal, de boa. E ele falou pra gente assim, olha, a primeira vez que eu fui, eu já tô há 6 meses lá, e faz pouco tempo que eu abri sobre Jesus, então eu falo só que ele é o Filho de Deus, que existe um Deus único, não falo ainda de arrependimento, de justiça, de pecado, nada. Vocês vão lá pregar, mas vocês não falam o nome de Jesus. Beleza. Aí, beleza, né? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Como assim, Só que ele falou, não se preocupa que se você falar Jesus, eles não vão entender. Eles entendem como Jesus. Então inclusive, eu acho que ele não ia traduzir se caso não ia, você não, falasse, é isso, né? ele não ia. Se você falar Jesus, eu sei que é Jesus, eu vou traduzir de filho de Deus. Eu sei que o público lá de casa pode tomar um choque dentro desse contexto que a gente está falando, até uns desavisados, descompromissados ou até maldosos podem de repente pegar, fazer um corte pedaço, usar disso, mas você de casa precisa entender que existe uma cultura. Sim. Existe uma perseguição, pode haver até uma morte. Então nós temos que ser estrategistas ali para poder conseguir chegar nesse objetivo. Então esse é um caso atípico que realmente aconteceu ali diante dessa situação. E a nossa ideia não é mudar a cultura deles. É simplesmente pregar o evangelho e quem convence é o Espírito Santo. Exato. Porque tem muita gente que quer ocidentar o lugar. Ah, não, você não pode fazer essa dança, usar essa roupa. Mas espera aí, essa dança é cultural deles ou está adorando outros deuses? Aí que vai o entendimento. Se estiver adorando, você fala. Se não, é só uma dança que cada tribo ali tem uma dança que eles, quando estão felizes, eles fazem. Então tá ok, a gente não vai ou não pode usar essa roupa, sabe? Então tem que ter muito cuidado, né? E aí a gente chegou nessa aldeia e a gente pregou sobre família, porque eles são muito famílias lá, né? E aí eu comecei a falar que existe um Deus, né? Que enviou o filho dele, por isso que eu tô aqui. Esse meu amigo aqui, apontei pro meu amigo do Nepal,
hoje ele é meu irmão através do Filho de Deus e Deus fez... Preparando o caminho com todo Preparando cuidado, o caminho, né? E nessa vila não tinha nenhum cristão ainda. E aí, no final da pregação, o meu amigo viu que tinha um cara que estava meio agitado, foi lá falar com ele e ele falou assim: esse que eles falaram que é o Filho de Deus é o Jesus que você falou pra gente aqui, né? Ele falou: é, então eu quero entregar minha vida pra ele. Uau. Aí não podia fazer na frente de todo mundo, porque vai que tinha um radical ali, fomos na casa dele, porque na casa dele ele faz o que ele quer. Era uma outra região, né? Então ali tem uma tem um região outro bem, contexto, bem né? mais... A região que Deus colocou a gente ali, me colocou, é a região mais fechada, mais perseguida, mais Esses ortodoxa radicais, do o que eles Nepal. podem fazer com Prender, expulsar. Ali não tem tanta perseguição quanto no sentido do islamismo, de Entendi. torturar, de Morte, matar. não. Rola umas pauladas. Não, pelo que eu Entendi. sei, não. Mas, tipo, agora, recentemente queimaram 800 bíblias. Aí tem entendi. preso, tem deportado, entendeu? Entendi. E aí a gente foi crime, na casa... É crime, né? No país pregar em público. Pregar né? em público, Agora ali na casa do cara, na aldeia, o sacerdote da aldeia, o líder, liberou. Ok. E aí a gente levou esse cara lá, ele entregou a vida dele pra Jesus. E ok. A primeira vez que eu fui. Isso dentro da casa dele, né? Dentro da casa dele, Numa aldeia 100% hindu, desde sempre. E aquilo queimou, lembra que eu falei? O que queima meu coração é lugar onde não tem cristão ou que Jesus nunca foi pregado. Então Jesus já estava dando um sinal ali de que, ó, é o que você quer, é aqui. Voltei para o Brasil, passei uns meses aqui e agora eu voltei a segunda vez para passar 3 meses e eu queria saber como é que ele estava. E o meu amigo estava escondendo de mim. E aí eu falei, vamos naquela vila ver aquele cara? Ele falou, vamos. Aí eu cheguei lá e já tinham 12 pessoas. 12 cristãos. Esse cara alcançou mais 12 pessoas. Só que detalhe, esse cara, ele não consegue nem falar direito de tão tímido que ele é. A gente deu uma Bíblia para ele, ele nem sabe ler direito. E aí a gente tentou gravar um testemunho com ele ficava até meio tímido de chegar perto da gente, de falar. Meu Deus. E aí a gente falou, o que aconteceu? Como? Aí você vê a graça do Senhor, né? Um cara que sempre adorava outros deuses, simplesmente ouviu a mensagem, abriu o coração, a graça alcançou nele, foi derramada sobre ele, e ele falou que antes ele via a casa dele, lá tem muito disso, de toda hora as pessoas veem demônio em casa, vultos, manifestação, tudo. E ele falou que depois do dia que ele entregou a vida dele para Jesus, nunca mais teve demônio na casa dele. Meu Deus. Ele não amava a esposa, ele ia trabalhar na lavoura revoltado com a vida, ele era muito bravo, e depois disso ele passou a ouvir uma voz interior falando, direcionando ele, não faz isso, faz aquilo, e ele começou a ver a vida dele mudar. Passou a amar a esposa que depois a gente gravou um testemunho com ela. Também não amava ele porque ele era muito bruto e tal. Passou a amar ele, entregou a vida para Jesus. Os filhos, os irmãos e aí pessoas que não são da família dele, pelo testemunho dele próprio, né, de mudança, de um cara explosivo para um cara assim, em questão de pouco tempo. Eu voltei de lá no final de outubro e voltei em março. Então, em questão de 4, 5 meses, olha o que Deus fez. Uau. Meu Deus. E, inclusive, uma senhora que ela falou, eu tinha um pedacinho de terra aqui que não dava nada, não plantava. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, começou a florescer no meu jardim. Meu Deus. Os frutos. Glória a Deus. Então, é muito louco. É muito louco. lindo. E eu falava para o Senhor, eu estava aqui no Brasil, eu falava, Jesus, me leva para viver um evangelho puro, genuíno e poderoso. E ele me levou para lá, porque é um povo que não tem nada, mas quando encontra o Espírito Santo, encontrou tudo. Que nem o Frank falou, né? Vai pregar lá de prosperidade e tal. E, sabe, para eles não têm essa esperança. A esperança deles literalmente Cristo. Uau. É o Espírito Santo. Cristo em nós, a esperança da glória, né? Sim. Então Sim. é muita pureza o evangelho ali, a dedicação deles, porque você vê as pessoas com as Bíblias em áudio que a gente entrega, né? Elas passam o dia inteiro na lavoura ouvindo a Bíblia em áudio. E alguém quer abençoar o seu ministério hoje, como é que faz, Daniel? Para poder entrar em contato com você, para poder ter mais informações? Fala para a gente rapidamente, porque nós precisamos também saber sobre a Chapaldi, né? Esse é um assunto aí que não pode passar nesse programa de jeito nenhum. O Chapaldi é aquele... De tantos projetos que eu conheci ali, foi o que Deus colocou no meu coração. As pessoas falam, e as crianças, né? Que lá também tem muito tráfico de criança, e a gente quer achar esses lugares onde tem. E o meu amigo, o Daniel, que também chama Daniel, que é do Nepal, ele também ama as crianças. Então, através dele, a gente vai fazer algo com as crianças. Mas o meu coração sempre queimou por pessoas que já são
mais adultas, que já estão enraizadas na cultura, e quebrar aquilo. Que a base é a criança. Sim. Mas também se você não tem um pai e uma mãe que... Então é tudo. Então Deus está conectando. Sim. E aí a gente conheceu esse projeto que a gente estava com vontade de ir para as montanhas do Himalaia. Arrecadamos recursos para ir para os Himalaias, que é onde, né, as montanhas mais altas do mundo. A gente queria ir na base ali, porque ali é onde estão os menos alcançados que existem do Nepal. Sim. Mas choveu, as estradas são muito perigosas. E aí, no dia que a gente ia avançar, fechou as estradas, não vamos ter que desistir dos Himalaias. Beleza. Aí a gente falou assim, tem algum pastor nessa região pra gente conhecer? E ele falou, tem. Aí a gente conheceu uma pastora e um pastor. O pastor não tava, mas a pastora. Uhum. E foi um culto abençoado, assim, na igrejinha dela. A região ali tem 100 cristãos só e é uma região muito, muito, muito perseguida. E eu comecei a conversar e eu falei, posso gravar um testemunho com você, com algumas pessoas da igreja? Ela selecionou umas meninas e ela começou a dar o testemunho e ela falou assim, então, eu sofria naquele período da menstruação. Eles falam no período, ela não falava menstruação. É nativa, né? Nativa. Ela nativa. Uhum. E ela falava, eles chamam de período, né? Só período. E eu não estava entendendo, e o meu amigo falou aquele da mulher, sabe, que meio constrange, mas elas estavam falando. Ah, eu entendi, a menstruação. O que acontece? No hinduísmo tem uma prática que chama Chaupadi. Ela já está proibida no Nepal desde 2005 pelo governo nepalês, que é um governo hindu. Ou seja, o próprio governo hindu proibiu essa prática de tão humilhante que é. E se a família for pega fazendo, pode correr risco de até de ser preso. Uhum. Então assim, no Nepal inteiro já ninguém faz, mas nesses lugares que é mais religioso, mais ortodoxo, no alto das montanhas, ninguém chega. Entendi. Então... O que consiste o Chaupadi? No período da menstruação, a mulher é considerada impura para eles lá. Né? A gente sabe que isso é muito antigo, mas lá eles ainda praticam isso. Então, essa pastora, ela era hindu, da casta mais alta, e ela sofria isso. E aí a gente começou a descobrir através dela sobre essa prática e eu perguntei para ela como ajudar e a gente conheceu melhor. Então, assim... No período da menstruação, quando ela tem a primeira menstruação, ela fica isolada da família, dos amigos, por 15 dias. Uhum. Quando ela tem um bebê que envolve sangue, ela também fica separada do bebê por 15 dias. E depois da primeira menstruação da vida até a última menstruação da vida, todo mês ela fica uma semana separada da família, dos amigos, não vai para a escola, não trabalha, não faz nada. Não pode ter contato com ninguém. Com ninguém, porque eles acham que se encostar a pessoa vai ficar amaldiçoada. Olha. Só que detalhe, então para ela não ter o convívio, ela fica, depois o Frank pode colocar as fotos, nas casinhas onde ficam os animais. Então é uma casinha pequenininha que muitas às vezes ficam até encurvada, uma semana ali. Só pra gente fazer uma referência, é o tamanho de uma casa de um cachorro. Isso. Um pouquinho que maior. É um de barro, né? Feita toda de madeira, pau a pique ali. Até aqui, assim, ó. Tem que entrar toda agachadinha e ficar lá no cantinho. Meu Deus. Sem chão batido. Olha. E aí, nessa situação, elas estão sujeitas a estupro, tem relatos, picadas de cobra. Você pôr na internet lá, Chaupadi, você vai ver alguns relatos. Tem algumas pessoas que se aproveitam que ela tá sozinha. Os caras estão na estrada, abusam dela sexualmente. No frio, acontece de morrer de frio. Ou até casos de asfixiada, porque quer acender uma fogueirinha para se esquentar do fogo, dorme e acaba morrendo asfixiada. E o que acontece? A alimentação, ela toma água e um pouquinho de grão, porque eles acreditam que a família lá, o pessoal planta. Então planta arroz, planta milho, planta fruta, mas se você pegar da tua plantação e der de comida para ela, eles acreditam que a plantação inteira vai ser amaldiçoada. Que cria búfalo, né? Porque a vaca lá é um deus, eles não comem carne de vaca. Então, cria o búfalo ou cria a galinha, mata para comer, não pode dar para filha. Agora vamos lá, eu quero pegar esse ponto, hein? Por que a vaca é sagrada? Escuta só o que ele vai falar agora, Rodrigo. A vaca é sagrada. Entendi. Olha isso. Por que a vaca é sagrada? A vaca é sagrada porque o deus Shiva, que é o deus que eles acreditam lá, um dos principais, um dia alguém teve uma visão há muito tempo atrás dele se relacionando com uma vaca, sexualmente. Shiva. O deus Shiva estava fazendo sexo com uma vaca. É o deus que em muitas raves todo mundo põe lá, o deus Shiva, o deus Ganesh, mal sabem que estão adorando a demônios. E ele se relacionou com uma vaca, sexualmente a vaca virou sagrada e hoje ninguém come. Eles tratam melhor uma vaca do que a própria criança. O próprio ente querido. No caso dessa mulher de Chaupadi também. Isso, porque essa mulher...
ela não tem o direito a comer, ela não tem higiene porque ela se limpa com o mesmo pano, porque não tem condição nenhuma dela se limpar. E, por exemplo, cobertor, como são pobres, tem 1, 2. Se ela usar esse, não pode levar para casa de novo, porque senão vai amaldiçoar a família. Entendeu? Então, eles vivem nessa opressão. E a família, por que a família faz isso? Por que a família passa por essa tristeza? Porque eles acreditam que se não passar por esse processo de purificação, a casa inteira, o Deus deles vai amaldiçoar a família inteira. Entendeu? E hoje nós temos a possibilidade, através desse programa aqui, juntando os amigos, principalmente o Rodrigo Cristão, que está aqui para poder nos ajudar, apoiar, fazer com que essas portas se abram mais ainda, nós temos a oportunidade de fazer doações de absorventes. Isso. Então já tem amigos fazendo doações de absorvente. Sim, até falei pro Daniel, Daniel, a minha esposa, ela vai ser uma das grandes ajudadoras nesse projeto. Sim. Que aí você já está recebendo uma média de mais ou menos 600 absorventes por mês. A gente recebe uma oferta de R$600 por mês que dá 100 absorventes por mês. Absorventes. De um parceiro nosso que é a AME Luz das Nações, uma agência missionária lá do Sul. Porque a pastora falou, eu quero chegar nessas mulheres. R$600 você consegue ajudar praticamente 100 mulheres? 100 não, mulheres. 100 absorventes não vai dar para ajudar? Um pacote 100 vai pacotes, dar para ela? 100 pacotes de absorvente. 100 pacotes. Porque assim, o nosso intuito é conseguir por todo o período, mas se a gente ajudar, porque qual que é o principal foco agora? Entregar um absorvente, ensinar ela sobre a higiene e também já pregar o evangelho. Eu queria deixar uma palavra para o pessoal que está em casa, o pessoal fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? A palavra de Deus fala, amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Exato. Então, se você não consegue amar o teu próximo, se incomodar com isso, eu quero te dizer uma coisa, alguma coisa está de errado aí. Alguma palavra você está escutando errado, então a gente precisa reavaliar o que está acontecendo, chamar a atenção da igreja brasileira, porque tem muita coisa que está acontecendo aqui que não está fazendo muito sentido. Hein? E Frank, e não é só isso. Eu estou estudando... qual que é o propósito principal de Deus do começo ao fim? Que todos os povos o adorem. Ele não quer que ninguém não o conheça. Ele quer que todos o conheçam, saiam, porque no Nepal eles adoram os deuses por opressão, por medo. Um pastor lá, eu perguntei, como que você ama esses deuses? Tudo feio, né? Aquelas coisas. Era por opressão, era por medo. Ou faz isso ou te amaldiçoo. Entendeu? Então, desde Abraão, através, eu vou te abençoo para que todas as nações sejam abençoadas. Isso foi, você vê Salmo 67. A Bíblia inteira é ir para os gentios. Mateus 24,14 fala pregar o evangelho a todas as nações e então virá o fim. Então, assim, é muito mais do que só dar um absorvente. É pregar o evangelho para todas as nações para que o fim venha, para que todos o conheçam. Tem muita gente morrendo sem conhecer. Meu Deus. Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu tenho que investir muito, que nem o poço, $500. A gente chegou numa vila de crianças comprando guarda-chuva de R$1, velho. Meu Deus. Sabe? Tipo, de R$2 um guarda-chuva para as crianças ir para a escola no meio da montanha. E ali você abre. As pessoas podem te achar, Daniel? Fala sua rede social pra gente, por favor. Então, minha rede social tá passando aqui. É @Daniel Bracale, Bracale. E aí você pode me mandar uma mensagem lá. E os recursos eu recebo, porque eu ainda estou começando agora, não tenho um ministério próprio, mas também. A gente tem a parceria com a AME Luz das Nações, então, eu não quero pôr no seu Pix. Ok, passa para a AME manda para fora. E é isso, estamos começando para honra e glória do Senhor, mas já estamos vendo muita coisa. Assim. Batismos, a gente foi numa vila rapidinho, 3 pessoas se converteram no alto da montanha. A mulher com o filho ali do lado falou, posso entregar meu filho para Jesus também? Aí a gente já apresentou a criança, declarando ali que aquela criança... Está consagrado ao Senhor e vai ser uma bênção ali. Eita, Brasil, vamos voltar ao primeiro amor. Ajudem, meus irmãos. Vamos voltar ao primeiro amor. É isso. Deixa uma mensagem para o público de casa. Rodrigo, se você tiver mais alguma coisa que você quer concluir, por favor. Eu quero chamar realmente a igreja para poder ajudar, sabe? Abençoar a vida do nosso irmão. Porque às vezes você não pode ir, mas ele colocou a vida dele para ir, para levar a palavra, para ganhar vidas para Jesus. Né? Então, é muito lindo o que Deus tem feito com você. Ele está falando aqui, estou me segurando nas lágrimas aqui, porque o meu coração arde por missões. Então, eu estou aqui do Brasil, sim, mas eu vejo alguém, sabe, com o coração ali, sendo usado por Deus ali. Né? Então, às vezes a gente não pode ir, mas a gente tem as nossas finanças que podem ajudar, sabe? Essa história que ele contou,
né, das mulheres ali que ficam isoladas por conta, né, da sua menstruação. Meu Deus do céu, quantas pessoas... Se você não sabia, agora você sabe. Então, não dê as costas para isso. Não finge que você não saiba, sabe? Vai lá, ajude. O pouco que seja, mas ajude o nosso irmão, sabe? Eu vou ajudar também, tá? E eu tenho certeza que a gente junto, a gente se unindo, nós somos corpo, né? Corpo. A gente se unindo ao nosso irmão, eu tenho certeza que mais e mais vidas vão conhecer a Jesus. Glória a Deus por sua vida. Amém. Não é placa de igreja, né? É um corpo só. Exatamente. E lá não... Aí eu fico vendo lá, tipo, não tem tanta doutrina. O evangelho puro e simples. A cruz, né? A salvação. E aqui hoje a gente se perde, né, Frank? Em meio a tantas doutrinas. Não, a minha doutrina, não isso e aquilo. Briga se é pré, se é pós, se é arminiano, Nossa, meu Deus do céu, gente, vamos acordar. Então, o que eu incentivo você, e não é nem, cara, por conta da minha missão, faz no teu bairro, sabe? Hoje a gente está gastando o nosso tempo, a gente está gastando nossos recursos. A briga no período de Jesus era se era fariseu, se era saduceu. Exato. Então, assim, não tem privilégio maior. Eu costumo falar, não tem privilégio maior para um homem na terra do que fazer parte da obra do Senhor. E seja você, né? A gente costuma falar, a missão é feita dos pés dos que vão, dos joelhos dos que oram e das mãos do que abençoa. Então, se você não tem recurso, intercede, irmão, pelos países perseguidos, por aquilo, sabe? Para Deus abrir, porque, ok, já temos aqui no Brasil muitos cristãos, mas o que a palavra diz, para alcançar, hoje são 43% do mundo que nunca ouviu falar de Jesus. Você quer ver uma coisa simples? Você que está nos assistindo, curtir, compartilhar. Marcar 2, 3 amigos compartilha foto de comida, foto na academia todo dia e não compartilha um projeto missionário, irmão. Isso aqui vai alcançar muitas pessoas em nome de Jesus. Nome de Jesus. E então, as pessoas vão ser tocadas. E assim, só para finalizar, a gente hoje, né, tá falando muito de fim dos tempos, uma frase que eu ouvi, Frank. E tem que falar para alertar, se Deus está usando esse momento, é para alertar. Sim. A gente não sabe se é o fim, mas aproveita, Jesus, pode ser agora, os sinais estão aí. Mas Mateus 24 fala, o evangelho será pregado a todas as nações, que no fundo é etnia no original. Então, são muitas etnias. Então, 43% do mundo hoje não ouviu falar. E a gente está falando tanto da segunda vinda, e esquece que 3,5 bilhões de pessoas não ouviram falar nem que Jesus veio a primeira. Eu falei agora no congresso que nós somos a última geração a marchar por todo mundo. Exato. Pregando o evangelho. Exato. Mas ainda temos muito trabalho. Ainda temos muito a fazer. Tem muitos sinais a acontecer. Então, até lá, nós vamos trabalhar bastante. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Obrigado. Deus abençoe vocês. Frank, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Rodrigo, te acompanhava no Instagram, te acompanho no Instagram. Sou realmente um fã. Né? A gente comentando aqui, os teus vídeos novos, fazendo a procura no Google. Então, é uma honra para mim estar aqui. É um prazer. E obrigado a você que acompanhou. Espero que realmente a chama... para levar, para fazer Jesus conhecido por todo mundo, incendeie o teu coração aí. Porque Ele é a nossa única esperança. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.